Medidas desesperadas. A crise oculta entre as testemunhas de Jeová no Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Antes do vídeo, gostaria de pedir a sua ajuda para impulsionarmos o canal. Deixe seu like, se inscrevam e compartilhem o vídeo em suas redes sociais, pode ser? Desde já, sou-lhes muito grato. Vamos ao tema. Em João Pessoa, cidade costeira no nordeste do Brasil, algo inusitado está acontecendo. Embora a cidade, famosa pelas praias de areia branca e clima tropical, pareça tranquila para os turistas, quem conhece os detalhes observa sinais de uma crise entre as testemunhas de Jeová. Os carrinhos azuis de literatura, espalhados por paradas de ônibus e centros comerciais, ainda estão lá, mas os voluntários que os operam estão visivelmente mais velhos e cansados. Poucos estão se oferecendo para fazer o trabalho de pregação, e o que parecia ser uma missão espiritual se transforma em uma luta interna pela sobrevivência da organização. Recentemente, uma carta foi distribuída a várias congregações, escrita pelo corpo governante e lida na visita do superintendente de circuito, onde a organização admite um problema grave. Precisam de pelo menos 300 novos voluntários para manter o programa de testemunho público ativo no território em João Pessoa. Apesar de congregações com milhares de membros, é difícil atrair pessoas dispostas a gastar algumas horas ao lado de um carrinho. Essa carta, que foge ao tom otimista das publicações da organização, revela um cenário de desespero. O que antes era a marca registrada das testemunhas de Jeová, o trabalho de porta em porta, está morrendo. A mudança no comportamento da sociedade, com pessoas passando menos tempo em casa e mais tempo no trabalho ou na escola, levou a organização a buscar novas formas de pregação. O foco agora é o testemunho em locais públicos como praias e bairros comerciais, onde as pessoas se reúnem. Embora essa adaptação fosse vista como necessária, ela revela um problema mais profundo: o desinteresse crescente das pessoas, inclusive dentro da própria organização. Historicamente, o trabalho de porta em porta exigia coragem e convicção inabalável. Testemunhas de Jeová enfrentavam rejeições, insultos e desafios físicos, acreditando que estavam cumprindo um dever divino e salvando vidas. No entanto, com o passar dos anos, o senso de urgência e a motivação começaram a desaparecer. As promessas de que o Armagedom estava perto foram constantemente adiadas, o que levou à desilusão, especialmente entre as gerações mais jovens, que agora têm acesso fácil à informação externa, desafiando as crenças da organização. A internet tem sido um fator crucial nesse processo. Ex-membros compartilham suas experiências, expondo abusos, práticas prejudiciais e contradições dentro da organização. Esse fluxo de informações externas diminui o controle que a liderança da organização tinha sobre seus membros, tornando o trabalho de pregação cada vez mais difícil. O programa de testemunho com carrinhos foi criado para contornar a rejeição direta do trabalho de porta em porta. Com menos confrontos, o método parecia ser uma solução moderna e mais acessível. Contudo, até esse modelo tem falhado em atrair os voluntários necessários. A carta de João Pessoa revela que, mesmo com menos exigências para participar, o que antes era um privilégio reservado a publicadores exemplares, ainda é difícil encontrar pessoas dispostas. A situação é especialmente dolorosa para aqueles que têm dedicado sua vida ao trabalho de pregação. Aquelas pessoas que passaram décadas se sacrificando, enfrentando dificuldades, acreditando que estavam cumprindo uma missão sagrada, agora veem a organização fazer pedidos desesperados para preencher os espaços de testemunho. A organização está basicamente pedindo por qualquer pessoa disposta a ficar ao lado de um carrinho, algo muito mais fácil do que o trabalho tradicional de porta em porta. Essa falta de compromisso genuíno reflete um problema mais profundo dentro da organização.
As pessoas que permaneceram, muitas vezes, o fazem por obrigação familiar ou devido ao sentimento de culpa, mais do que por uma verdadeira convicção de que o fim está próximo. As testemunhas de Jeová que ainda continuam a servir sentem que a pressão para continuar com o trabalho é cada vez maior, e suas dúvidas são ofuscadas pela constante culpa imposta pelo sistema. A resposta da organização ao declínio na participação tem sido manipular estatísticas para criar a impressão de que a obra está prosperando. Eles aumentaram as horas de atividade registradas, inventaram novas categorias de serviço e celebraram pequenos aumentos enquanto diminuíam as métricas realmente significativas, como os batismos e os publicadores ativos. Enquanto a organização constrói uma fachada de sucesso com vídeos de alta produção e elaborados centros de mídia, a verdade é que as testemunhas de Jeová estão lentamente saindo de cena. Muitos sentem alívio ao não comparecer às reuniões presenciais, algo que antes era impensável. O trabalho religioso está se tornando mais uma obrigação do que uma prática espiritual verdadeira. O esgotamento entre os membros mais dedicados é iminente. Aqueles que continuam a se oferecer como voluntários para os carrinhos de literatura fazem-no não por fé genuína, mas por uma obrigação interna, alimentada pela culpa e pela pressão da organização. A experiência dessas pessoas é de frustração e desgaste, e muitos provavelmente abandonarão a organização após esgotarem suas energias. Essa crise não se limita a João Pessoa ou ao Brasil. É um fenômeno global. Congregações em diversos países enfrentam a mesma situação: a perda de jovens, a exaustão dos membros mais velhos e a indiferença crescente em relação às práticas da organização. O modelo que antes sustentava a organização, baseado na pregação porta a porta e em uma estrutura hierárquica rígida, está desmoronando. Ao invés de confrontar essas falhas, a organização segue a estratégia de sempre: reinterpretar o problema como uma oportunidade espiritual. O pedido urgente por voluntários para o programa de carrinhos é uma tentativa de manter a aparência de uma organização próspera. Mas, na realidade, ela está lutando para sobreviver. Eles tentam manter a ilusão de crescimento e vitalidade, mesmo que os números e a participação real não acompanhem o ritmo. Os membros mais dedicados, como os que estão no programa de carrinhos, irão eventualmente se esgotar, incapazes de continuar cumprindo as exigências da organização. Eles estarão presos em um ciclo de culpa e pressão, incapazes de sair. Para eles, a mensagem implícita na carta de João Pessoa é clara: se você não se oferece para ser voluntário, está falhando com Deus. Isso cria um peso psicológico insuportável, que impede que muitos questionem as motivações por trás do trabalho religioso que realizam. Essa crise dentro da organização das Testemunhas de Jeová é uma oportunidade perdida para uma reflexão verdadeira. Ao invés de enfrentar suas falhas e questionar a eficácia de seus métodos, a organização prefere manter a fachada de sucesso, empurrando seus membros para uma participação cada vez mais superficial e desgastante. O resultado final é uma estrutura religiosa que está gradualmente perdendo seu poder e seu propósito, com a crescente exaustão de seus membros e a perda de relevância em um mundo que continua a mudar rapidamente. Se você serve em João Pessoa e é ancião de congregação, poderia nos informar como estão as coisas por aí no momento? Não precisa se identificar. Sei que isso pode lhe trazer problemas. Desde já agradecemos muito. Fiquem bem e até o próximo assunto.